Muito bem, hora de oração, que esse tempo seja um tempo excelente de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, chegamos no penúltimo dia dessa série de 7 dias. Relembrando a história de Josafá, falando sobre o exército de Josafá, 7 dias de Josafá, onde o Senhor o levanta, onde o Senhor dá a ele livramentos, onde o Senhor traz respostas e direções a Josafá, onde nós vemos a coragem e a fé de Josafá, como eu dizia ontem, e apresentando a vida e os pedidos de oração de cada um de vocês, em nome de Jesus, no âmbito da nossa vida pessoal e profissional e no âmbito das nossas condições e conquistas espirituais e da obra do Senhor. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre as alianças e sobre os frutos de Josafá. Lembrando que amanhã nós vamos ter esse encerramento dessa série de 7 dias, no dia 30 de junho, e quero orar por você e abençoar a tua vida uma vez mais. Deixe nos comentários o teu pedido de oração e eu creio que essa habilitação vai nos conduzir a um tempo muito especial no mês de julho, em nome de Jesus. Amém? Estou em 2 Crônicas, no capítulo 20 e o versículo 31, e diz assim: Josafá reinou sobre Judá tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Claro que aqui a menção da parte e fase de consagração e de comunhão de Asa, porque conhecemos dos outros textos paralelos, principalmente 1 Reis capítulo 20, 21, 22, da aliança de Josafá com Deus, segundo o exemplo de Davi. Andou no caminho de Asa, então por isso que ele vai fazer aqui essa menção diante do Senhor, que fazendo o que era reto diante do Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Muito bem, as alianças de Josafá. Aliança que Josafá fez primeiro com a história poderosa da lei de Deus através de Davi, que a própria palavra de Deus chama de pai de Josafá. Né? Então a aliança de Josafá com Deus foi a chave para aquilo que o Senhor deu a ele de sucesso, de êxito, de vitória. E que nós vamos ver Josafá como um dos grandes reis da linhagem de Davi em toda a história de Jerusalém, né, na história de Israel. Então a aliança dele com Deus, o voltar-se para Deus, o alinhar-se com a lei de Deus, nos conselhos dos sacerdotes, nos conselhos da tribo de Levi e daquilo que era a restauração do culto, do altar e das próprias reformas do templo. Então, essa aliança dele, em primeira instância, é uma aliança feita com Deus. Porque quando Josafá tentou a fazer alianças com reis como Acabe, alianças com reis como Acasias, as coisas não andaram muito bem. Ele se colocou diante de riscos e de perigos que não eram necessários. Ele consentiu, de certa maneira, ao povo de que Josafá estava aliançado com o reino de Israel, o reino do norte, no tempo do reino dividido. Então, em outras palavras, assim, com um pano de fundo, ele estava, de certa maneira, alguém poderia entender assim, dando anuência naquilo que eram os costumes, os rituais e a idolatria do reino do norte. Por que não? E você vê que ele corre riscos com Acabe em guerras, ele corre riscos com o rei Jorão em guerras, ele corre riscos desnecessários por alianças que ele fez, entrando em guerras que não eram diretamente à disposição daquela batalha para ele, ou contra Jerusalém, que era o seu reinado, o reinado de Judá. Por exemplo, quando Josafá se une com um rei chamado Acasias, está em 2 Crônicas capítulo 20, a partir do versículo 36, essa história, eles resolvem construir navios para ir a Tarsis, navios que trariam riquezas. O próprio Salomão, veja, gerações anteriores, trouxe ouro, que era incalculável a sua quantidade, e madeiras e pedras preciosas e tudo dessas regiões e dessas ilhas. Só que aquela aliança de Josafá com Acasias foi pesada, foi penosa. Ele recebeu palavras de profecia sobre a sua cabeça de que aquilo não era de Deus, porque de novo ele estava se
aliançando com a idolatria, com a perversidade, com a queda do reino do norte, que era eminente e já estava há pouco tempo para que se consumasse como um todo, né? E, por fim, aqueles navios não deram em nada, o projeto ficou pelo caminho, ele não prosperou, os navios se quebraram nas águas e ele acabou vivendo diante daquele grande prejuízo. Perceba, as alianças verdadeiras, genuínas que estão com Deus, diante de Deus, da palavra, quando você congrega, quando você está na igreja, quando você realmente paga um preço para enriquecer a sua vida espiritual, é que de fato vão fazer a diferença na tua vida em nome de Jesus. Contudo, veja qual é a grandeza da cobertura espiritual e da aliança de Deus com Josafá, que fez com que, mesmo ele, diante dessas disposições e decisões controversas que ele veio a tomar, ora por influência, ora por decisões que ele mesmo tomou, por imaginar que teria algum proveito, ou por pressões que ele poderia talvez de alguma maneira sofrer, você vê a mão do livramento de Deus sobre a vida dele. Quando você está em aliança com Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi disse, o Senhor estará comigo, e a sua mão e o seu cajado me susterão. Depois ele completa no Salmo de número 89. Então, a aliança com Deus é esse caminho grandioso que nós temos a trilhar em nome de Jesus. E daí você vai ver o número de inúmeros frutos da vida de Josafá, do seu reinado, em reformas, em construções, em honra, em proteção e principalmente os frutos de Josafá em vitórias diante das incursões militares dos assírios que naquela época já tinham destruído praticamente o reino do norte, estavam chegando já em Judá, querendo invadir Jerusalém. Mas por conta dessa aliança o Senhor deu a ele esse fruto. Fruto da perseverança, fruto da oração, fruto da santificação, fruto da restauração do altar. Sabe que deu a ele vitórias diante do inimigo que estava à porta de Jerusalém. E que esta vitória grandiosa diante dos inimigos que estão tentando bater nas suas portas para tomar o teu lugar, para ofuscar aquilo que é a bênção de Deus na tua vida, para ocupar o teu lugar, não tem autoridade em nome de Jesus. Eu declaro hoje, oro, intercedo. O Senhor confirme suas alianças e te abra os olhos em revelação com quem que você está andando e que talvez esteja sendo pesado, esteja trazendo desgastes e impedindo que você viva realmente 100% daquilo que Deus tem para você. E o Senhor coloque frutos de vitórias grandiosas por essa aliança, por essa comunhão nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, cada pedido de oração em nome de Jesus, as fotos, cada uma dessas mensagens que aqui estão, sejam instrumentos nas tuas mãos para habilitar e abençoar o teu povo. Na vida profissional e financeira, nas decisões, Senhor, aqueles que estão em grande assolação, espanto, aqueles que estão, Senhor, em situações de tentações e de provações em sua vida, aqueles que aguardam respostas que já lhes foi revelado que o Senhor tem para estes dias, no final desse mês, em nome de Jesus, pela oração, pelo clamor, Senhor, pela palavra que temos no nosso coração guardado, pela fé, queremos declarar a vontade de Deus se cumprirá, virá a resposta e a liberação do Senhor. Ele usará e levantará como que por mãos de anjos os nossos ajudadores e nos dará a vitória para que prosperemos, para que honremos todos os compromissos, para que a obra seja honrada, para que tenhamos essa porta aberta para a nossa igreja e para que nós possamos ter um testemunho novo, vivo, daquilo que são poços que foram desentulhados, coisas que já vivemos e voltamos a viver, que já tivemos e que o Senhor nos restitui, mas também de poços novos, de oportunidades novas, de caminhos novos. Eu encerro liberando essa palavra. O Senhor vai desentulhar poços e o Senhor vai te dar novos poços. Clientes antigos voltam, é um poço desentulhado. Novos clientes surgem, é um novo poço que Deus abre. Relacionamentos antigos, as pessoas aparecem com perdão e um novo coração diante de você. Relacionamentos novos, pessoas novas que o Senhor coloca no teu caminho para que o nome dele seja glorificado. Eu recebo e reparto com você essa mensagem e essa porção em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para esse último dia de consagração e vai ser um tempo muito precioso em nome de Jesus. Fica com Deus.